Desde sempre Michael Jackson deu o que falar e não seria diferente desde o anúncio da sua cinebiografia até agora o seu lançamento. E vamos aqui selar um pacto. Essa análise, essa crítica vai ser feita com bastante atenção. E ela precisa ser feita assim. E a gente tem que ser justo em todos os aspectos, diferente de muitas críticas por aí. Então, vem comigo, pega a pipoca e vamos detalhar essa película. Para começar, gente, para analisar qualquer filme, a gente precisa entender o princípio. Qual é a sua proposta? Um produto audiovisual ele tem diversos formatos e a gente não adianta ficar esperneando, comparando isso ou aquilo, ou até mesmo o que a gente desejava. Por exemplo, eu mesmo queria muito que tivesse uma série da vida de Michael Jackson, fosse um formato de série com várias temporadas, vários episódios, ou se fosse para o cinema uma trilogia, né? Mas não é o caso, então a gente vai trabalhar com o que a gente tem, tá bom? Vamos começar por aí? E eu e você, a gente poderia idealizar um monte de coisas. Então a gente está aqui para trabalhar com um produto existente, trabalhar com fatos, beleza? E o fato é, nós temos um filme que haverá uma sequência. É importante ressaltar que tem muita gente que não está falando sobre isso, sobre a vida de Michael Jackson, né? Então, coloquem um lado de fã de lado e vamos analisar os fatores técnicos, somando com a responsabilidade social que uma biografia deve carregar, né? Então, com essas cláusulas assinadas, vamos começar do princípio. Oficialmente, a gente já está há uns 4 anos sendo preparados para esse filme, né? Jafar Jackson, ele sobrinho do rei do pop, recebeu essa missão de interpretar o tio e já lá de trás já se tornou um burburinho, né? Porque o artista não tinha experiência nenhuma na área de atuação ou de dança, mas aceitou a missão, né? Isso que é responsabilidade. Mas vamos combinar que talvez ele seja a revelação do ano, gente. Ou foi só um golpe de sorte ter incorporado o próprio tio, né, em seu corpo já, e a gente já não sabe responder. Mas o que a gente vê na tela é a representação mais respeitosa e delicada de Michael Jackson. Tanto o profissional, mas principalmente o que esse filme quis trazer, o ser humano. E a magia do cinema, gente, nos faz acreditar que não é Jafar ali. A sua atuação em conjunto com toda a direção de arte principalmente, né, compondo esse personagem, impulsiona a catarse assim do público de imediato, logo de primeira. E vamos combinar que Michael ele cai numa zona bem semelhante do nosso Silvio Santos, né? Aqui no Brasil é praticamente impossível não ser caricato. Vamos também aqui destacar o elenco completo, gente. O Juliano Crew, eu acho que é assim que se fala, que faz a versão dele é criança, que é assim, avassalador. O outro que também não tinha experiência nenhuma aqui. Como o Domingo é grande vilão, o Joe Jackson, né? Vamos falar por aqui, ele sendo esse pai abusivo, que todo mundo já conhecia, o elenco é de peso. A direção de Anthony Fuqua, assim, ele não traz nada de super diferente. Tá? E nem precisava. É uma fórmula simples das cinebiografias que a gente tem visto por aí. Não tem nada de inovador no sentido de montagem, narrativa. Ele trabalha com o básico e, como eu falei, tá tudo bem, tudo bem. Não é necessário ficar inventando muita coisa quando a gente tem um personagem desse nas mãos. E é aqui que a gente começa a analisar o personagem, gente. Nesse primeiro filme, o personagem se torna maior que a narrativa. E não tem como, né? Michael Jackson ficar apagado. A gente tem nessa primeira parte um recorte que vai até o final dos anos 80, ou seja, toda essa fase de polêmicas que vocês ficam esperando por aí não vai aparecer agora, tá bom? E é super intencional. Muitos críticos e espectadores saem da sala do cinema, vão pra internet ficar apedrejando e rotulando o filme como uma chapa branca. Mas, como eu falei lá na introdução, qual é a proposta dessa primeira parte? Qual é a proposta do filme? É a primeira parte da biografia. Então a gente tem esse respaldo e esse certo combinado de que até os anos 80 a gente tem a ascensão dos anos 90 para frente. Nessa segunda parte a gente tem uma vida mais melancólica, turbulenta, cheia de polêmicas e com esse pacto selado, né, fica-se essa expectativa. E aí
a gente aceitando esse acordo, esse primeiro recorte ele é focado, como eu falei, no crescente do ídolo. Realmente não tem muitos conflitos além do pai do astro ser aquela sombra obsessora. A gente fica focado num talento de um ser humano básico, um prisma que na verdade a mídia nem ficou revelando muito, só ficava atacando polêmica, né? E ponto. Mas vamos lá. Antes da gente continuar, eu só quero lembrar vocês para deixar o like, comentar a sua opinião e deixar bem claro que aqui é um espaço de debate. Você pode discordar, mas vamos ter argumentos, tá, gente? Se você chegou por ser fã do Michael, nunca tinha aparecido aqui, a gente tá sempre falando, sempre quando pode, né? Ficar falando sobre cinema, debatendo. Então, inscreva-se, ative o sininho para você não ficar por fora de nada. Vamos continuar a desenrolar essa película. Se eu tivesse que destacar alguma coisa que me incomodou, ficar pensando que é algo que me incomodou mesmo, seriam errinhos muito pequenos, mas que pra mim fariam muita diferença. Vamos lá, vamos pontuar aqui. Eu gostaria que retratassem mais esse peso da infância do Michael, não ficar tornando a infância dele ou a agressão, a violência como um espetáculo, mas que isso tudo justifica coisas lá na frente, né? Então, Michael teve essa infância opressora e fica claro as posições e agressões no filme, mas parece que a ascensão era sempre o primeiro plano. Então a gente tem uma elipse, né? Elipse, pra quem não sabe, é passagem de tempo. Com uma música alegre, e aí mostra o pai batendo no filho com uma música alegre e corta pra eles no palco, sorridentes ou ensaiando. Isso me incomodou um pouco. Eu acho que talvez como flashback na segunda parte poderia ser super justificável voltar. E aí bate no filho e ele tá feliz no palco, sabe? A agressão no filho, tá feliz no palco, aí fica no ar, né? Será que os fins justificam os meios? Óbvio, né? O subentendido pelo público pode ser um pouco perigoso. E eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais pesado aqui. Outra coisa também é que a direção podia brincar um pouco, mas com ações e menos diálogos. Eu sempre falo isso em sala de aula, eu sempre falo isso nas minhas críticas. Por exemplo, a gente vê claro que o pequeno Michael, quando criança, ele fica sempre sozinho, mas foi necessário uma cena com a mãe falando com o filho, né? Ah, por que você não tem amigos da sua idade e tal? Isso fica muito mastigado pro público. Mostra, tudo bem, a gente já entendeu, o público não é burro, sabe? Mas, no geral, a gente tem um excelente produto, tirando esses dois pontos, né? Por mais que o filme seja dos mesmos produtores de Bohemian Rhapsody e Rocketman, que não são filmes que eu gostei tanto, assim, aqui ele é uma obra-prima técnica. Figurinos, maquiagem, cabelo, mixagem de som, montagem e elenco são os pontos altos, trazendo verdade, respeito, detalhe, gente, e com muito cuidado e refinamento. E aí a gente fica pensando já com expectativa, né? Será sim um filme para as grandes premiações de 2027? Na minha opinião, sim, tá? O segredo tá trazer o realismo de Michael Jackson com figurinos originais, como aconteceu com a jaqueta na sequência de Thriller, que estava com Lady Gaga, a jaqueta original, e ela emprestou pro filme. Usar locações reais, ângulos de câmera muito parecidos com apresentações e performances da época, os movimentos de direção, de marcação, e a própria voz do Michael também trouxe muita vida e veracidade para esse filme. Muitas cinebiografias que a gente vê por aí, elas ficam optando por regravações. Aqui a gente tem uma mescla do som original, captado ali na época, com uma versão ao vivo ali do ator também. Pois bem, né? Pro peso do artista, Michael Jackson, acho que foi muito justo dividirem o filme em duas partes, acho até que é pouco. Então, dentro dessa proposta, a única chapa branca que a gente pode encontrar é que a gente vê a participação do advogado, John Branca, que foi quem liberou os direitos das faixas, mais de 30 faixas, né, pro filme, e aí ele é posto ali como um personagem muito querido, mesmo que saibamos que na vida real ele foi inclusive demitido pelo próprio Michael e ainda assim acusado de diversas polêmicas na parte administrativa, né, mas ele tá lá como um queridão. O resultado final desse longa-metragem que retrata a primeira fase da vida de Michael, abrindo ganchos para o que vem por aí, com um orçamento que pode ter chegado, eu falo pode ter chegado porque teve que parar várias vezes por conta de greve, lá lembra de 2000 e dos 2 anos atrás, 2022, teve greve e tal, então o orçamento foi modificado várias vezes, então a gente tem ali uma faixa de 200 milhões dentro dessas inúmeras regravações, e a bilheteria até
primeiro final de semana já arrecadou 217 milhões de dólares, de acordo com a CNN Brasil, tá? É bom ressaltar minhas fontes. E foi a maior estreia da história das cinebiografias musicais. O efeito superou Oppenheimer e os espectadores estão indo no cinema caracterizados, encontrando covers ou algum acessório que remeta ao ídolo, e é lindo de se ver a galera indo pro cinema. Ver cinema. Lembrando sempre que a gente tem que levar pro cinema a educação que a gente aprende na escola, que a gente aprendeu com os nossos pais. Eu já falei sobre educação no cinema nesse vídeo aqui. Talvez eu faça outro, inclusive. Acreditando que a segunda parte será fiel à história e abordará sem medo essas acusações, a mídia, a depressão, os remédios, a sua morte, eu avalio com excelência esse produto. A gente tem um roteiro correto, com um arco bem feito, mas sem peso, né? Aqui, nessa primeira parte, a gente tem a celebração, talvez a preparação do desastre para o choro, entendem? Michael não é um show, não é um making off, é um espetáculo do ser humano. Essa crítica foi escrita no dia 25 de abril de 2026, no domingo, às 3h54. Por mim, Gui. Corta.